Olá a todos! Nesse vídeo nós vamos falar sobre partículas elementares. Uma introdução. Eu sou Ricardo Avelino Gomes, professor do Instituto de Física da Universidade Federal de Goiás. Uma vez me pediram, um aluno, numa aula particular, me pediu para começar esse assunto do começo. Claro, comecei discutindo sobre essa física, essa teoria física chamada física quântica, mais especificamente a mecânica quântica, que descreve o movimento, que descreve o mundo numa escala atômica, na escala do muito pequeno. Também descrevi a teoria da relatividade especial, né, que descreve o movimento de partículas numa velocidade muito rápida, comparável à velocidade da luz no vácuo. Essa teoria, esse aluno teve um pouco mais de dificuldade para compreender, mas acabou entendendo. E depois disso, nós temos que estudar a junção da mecânica quântica, que é não relativística, com a relatividade especial, criando uma mecânica quântica agora relativística, né? Como exemplo, a equação, a teoria de Dirac e a descrição da equação de Dirac, que tem uma importância enorme, né? Por quê? Porque além de descrever as partículas, também conjectura as antipartículas. E de fato, isso foi comprovado pouco tempo depois da teoria de Dirac, comprovando a existência de antipartículas, que também será o nosso foco. Mas esse aluno me pediu para começar antes dessas teorias, ou seja, começar no início do começo. Claro, então vamos falar do universo. Primeiro, vamos falar do universo ontem, né? A compreensão que se tinha ontem. Ontem no sentido de muito tempo atrás, né? Isso não, essa compreensão de como o universo é estruturado, isso já não está mais em questão hoje em dia. Com o desenvolvimento científico da humanidade, essa ideia caiu no esquecimento. Foi até difícil encontrar coisas para colocar, para expor aqui nesses slides, né? O que é uma Terra plana, né? Com um firmamento, com as estrelas e o Sol, a Lua, e por cima disso um oceano do céu, e acima o céu dos céus, né? E isso tudo flutuando num oceano primordial, num oceano primitivo, né? Com esses pilares que sabe-se lá em que estão apoiando, né? Aqui uma outra figura semelhante, agora colorida, com mais detalhes, e você vê essas colunas, esses pilares que devem se apoiar em algo, né? E existe essa visão, né, da Terra plana, que no final das contas está apoiada nas costas de elefantes, que por sua vez estão apoiados numa tartaruga. Essa não precisa estar apoiada em nada, ela flutua, ela está nesse oceano primordial. Claro, mais uma vez, ninguém acredita nisso hoje em dia, a humanidade já evoluiu, né, e isso era uma visão agora cômica, né, de como se enxergava, como se já enxergou o universo. Com todo o desenvolvimento científico de vários e vários anos, com o rigor científico de teorias que descrevem e fazem previsões que são comprovadas e são coerentes e são falseadas no sentido de que são teorias, hipóteses que são testadas o tempo todo, já se chegou nessa compreensão do universo. Então esse é o universo hoje, essa é a compreensão que temos do universo, né? Então você teve um fenômeno que é descrito, denominado Big Bang, e
transcorrido esse fenômeno, esse Big Bang, né, você teve um processo chamado de inflação, né, um processo inflacionário de expansão do universo, e na medida que se transcorreu esses 13,7 bilhões de anos, né, você teve a formação de galáxias, planetas, etc. Né, as primeiras estrelas aqui. E sabe-se também que não só o universo está se expandindo, como ele está se expandindo de forma acelerada. Algo faz com que haja uma aceleração na expansão do universo. E a isso dá-se o nome de energia escura. Né? Goste-se ou não do termo, é energia escura o que se atribui que deve haver para explicar a observada expansão acelerada do universo. Muito bem, agora um momento de faça você mesmo. Né? Eu vou passar para vocês uma receita de como fazer um universo em casa, né? Com a sopa primordial. Veja, para se fazer um universo, você precisa de 68% de energia escura, essa quantidade, essa energia que foi mencionada para explicar a expansão acelerada do universo. Você também vai precisar de 27% de matéria escura, algo que se tem, sim, evidências indiretas, mas busca-se por evidências diretas da sua existência. Né? Matéria escura que também falaremos em um vídeo subsequente. E o restante é a matéria regular, né? Também denominada matéria normal, se é que se pode atribuir essa palavra normal para a matéria, por vezes misteriosa, que estudamos, que investigamos, né? Ou também matéria ordinária. Ou seja, tudo que nós conhecemos, as estrelas, as galáxias, os planetas, né? Todo mundo que nós conhecemos, o ser humano, os animais, tudo isso é composto por matéria regular. É essa matéria que nós estamos interessados em investigar. Qual é a estrutura dessa matéria denominada regular? Um outro gráfico que ilustra a composição do universo, aqui você vê 73% de energia escura, 23% de matéria escura, você vê percentuais levemente distintos dos que foram apresentados no slide anterior. Essas proporções, elas são dependentes de modelo, né? Mas o que é importante aqui, o que realmente vale a pena prestar atenção é que a maior parte da energia contida no universo é composta por energia escura e matéria escura. O restante, da ordem de 4, 5, 6%, é composto por matéria ordinária. Aqui nesse gráfico faz-se até uma distinção interessante. Não engloba os neutrinos na matéria normal. Né? Então, matéria normal é todo o resto e neutrino é o que sobra. Né? Isso por quê? Bom, porque neutrino, além de ter o aspecto de não ser muito normal, ter muitos mistérios que ainda circundam os neutrinos, né? Mas isso se deve ao fato de que os neutrinos não formam estados ligados, eles não se combinam para formar a matéria. Né? Então você tem cerca de 0,1 até 2% nesse modelo aqui apresentado de neutrinos no universo, né? De energia do neutrino compondo toda a energia que existe no universo. Mais um momento de faça você mesmo, né? A receita de como fazer um planeta em menos de 5 minutos. Né? Não é para fazer um planeta em menos de 5 minutos. Eu vou falar como fazer em menos de 5 minutos. Aqui, inicialmente, essa matéria ordinária que foi mencionada nos slides anteriores é o que nessa figura está sendo chamada de universo. Né? Então aqui está se excluindo a energia escura e a matéria escura. Aqueles 5%
é composto, portanto, de 75% é hidrogênio, né, é gás interestelar, né, que permeia o cosmo, 23% é de hélio, né, e 2% são os outros elementos. Né? Então, aquela matéria ordinária tem essas proporções em termos de elementos químicos, né? Hidrogênio, hélio e os demais. Agora, falando da Terra. A atmosfera da Terra ela é composta de, sabemos, 78% de nitrogênio, 21% de oxigênio, da ordem de 1% de argônio, e muito menor do que 1 são os demais elementos que se encontram, que formam a nossa atmosfera. Já a crosta terrestre é formada por oxigênio principalmente e silício. Né? Os demais elementos são alumínio, ferro, cálcio, sódio, potássio, magnésio e 2% de outros elementos. E aqui você vê a composição do corpo humano, né? O corpo de um ser humano. Tem 65% de oxigênio, 18% de carbono, 10% de hidrogênio, nitrogênio, cálcio, fósforo e outros elementos 1%. Então você veja, estamos detalhando a matéria ordinária e o nosso planeta, poderíamos fazer analisando também a composição do Sol, e sabemos que é formado por basicamente hidrogênio e hélio, ele queima o hidrogênio produzindo hélio. Né? Então nós estamos descrevendo do que é composto a matéria ordinária e o nosso planeta em termos dos elementos químicos, em termos dos átomos. E nós vamos chegar a essa ideia dos átomos em breve. Agora, temos algumas perguntas a serem esclarecidas sobre o universo. Existem vários mistérios e exatamente a procura por saber do que é feito o universo, do que é feita a matéria, é um dos mistérios. Né? Então, na falta de uma figura que mostrasse os mistérios do universo, eu usei essa para fazer uma pequena adaptação, né? e explorar agora alguns mistérios, algumas perguntas a respeito do universo, que são perguntas da humanidade, que a humanidade, o homem enquanto homem, se faz esse tipo de pergunta. Como já vimos, nos últimos slides, a pergunta do que é feita a matéria, quais são as partículas mais elementares que compõem a matéria. Existe vida inteligente fora da Terra? Essas são algumas, eu estou colocando alguns dos mistérios. Né? Existe vida inteligente fora da Terra? Outra, talvez mais importante, mais relevante, existe vida inteligente na Terra? Quem foi melhor, Pelé ou Birubiru? Mistério. Ou, ainda, uma mais profunda, mais importante, qual é melhor, pamonha de sal ou de doce? Lembrando, toda pamonha é de milho, mas aqui você tem dois tipos, de sal e de doce. Qual é melhor? Isso é mistério, difícil de responder. Mas nós vamos focar nessas perguntas. Ou melhor, vamos deixar essa de lado e vamos focar nessas duas perguntas. Do que é feita a matéria e quais são as partículas mais elementares? Sobre esse assunto, sobre a composição da matéria, nós temos naturalmente uma evolução do conhecimento de tudo que nós sabemos até hoje, né? Até onde a gente chegou hoje. Existe uma evolução. E, como muito do nosso conhecimento, em várias áreas, e não é diferente para essa, vem dos filósofos gregos, né? Vem da filosofia da natureza, dos filósofos da natureza, que, claro, se basearam em outras
conhecimentos para construir para as contribuições que eles de fato deram. Então nós vamos nos remeter rapidamente a alguns conceitos importantes que estão relacionados ao que será discutido, ao que foi desenvolvido agora numa outra área, numa outra dimensão de desenvolvimento científico. Né? Agora sim, usando a ciência com o seu rigor, com o método científico. Né? De novo, usando as contribuições que vinham de antes. E, no nosso caso, a gente vai estudar a física de materiais. Né? Todas as áreas que eu vou apresentar aqui são escalas diferentes, dimensões diferentes para se estudar a matéria, para se chegar a essa segunda pergunta. Então você tem a física de materiais, que estuda a matéria naturalmente, a física molecular, a física atômica, indo cada vez mais profundo na estrutura da matéria, a física nuclear e, por fim, a física de partículas. Né? Então, para se chegar nisso, nós vamos começar com esses conceitos e passar por essas etapas para aí sim se chegar nas partículas elementares. Isso significa que para compreender a matéria ou o estudo de moléculas, eu preciso eu preciso conhecer das partículas elementares? Não. É claro que muitas das propriedades de materiais você sequer precisa ter o conhecimento no nível atômico, no nível do núcleo ou das partículas elementares. E assim por diante. Né? Você não precisa necessariamente ter toda a dimensão de partículas elementares para se conhecer propriedades da física nuclear. Né? Então, elas são áreas por si só. Mas aqui eu apresento diferentes áreas da física em termos da dimensão em que ela estuda. Muito bem. Nesse estudo que faremos agora sobre a filosofia da natureza, nós não faremos um histórico detalhado, não almejamos fazer algo que seja completo de forma alguma. Primeiro que estamos focando nessa linha da composição da matéria. E segundo que eu vou colocar algumas ideias que serão relevantes na construção dos conceitos que discutiremos. Né? Então o que faremos é uma visão rápida de algumas contribuições. Né? Algumas contribuições importantes para se chegar, né, com o intuito de se chegar a um conceito que nos será importante. Então comecemos com o grupo de pensamento que acreditava haver apenas um único elemento que compunha a matéria. E eu vou discutir sobre a turma de Mileto, que tem o Tales de Mileto, que naturalmente é de Mileto, como o seu maior nome, maior representante. Né? E o Tales de Mileto, dentre várias contribuições que deu, né, ele propunha que a água era a origem de todas as coisas do universo. Né? Então, a água que compunha todas as outras coisas. As outras coisas, sólidas ou o ar, eram diferentes densidades dessa substância que era a água. Um discípulo do Tales de Mileto é o Anaximandro, também de Mileto. E o Anaximandro, ele acreditava, ele propôs a existência de algo denominado apeiron, né? Algo que era insurgido, ele não surgia, ele já existia, ele sempre existiu. Né? E esse apeiron era a origem de tudo. Sabe-se lá o que é isso, mas ele era a origem de tudo. Né? Outra ideia que é creditada ao Anaximandro é que o cosmo era infinito e indeterminado. Muito bem, compondo ainda a turma de Mileto,
que são todos da escola jônica, vem o Anaxímenes, de Mileto, que era discípulo, né, então seguidor do Anaximandro, e ele propunha que o ar, né, tudo provém do ar, e o ar, e ao ar retorna. Então o ar era a origem de todas as coisas. Você vê aqui o Tales sugerindo que a água seria a origem de todas as coisas, o Anaxímenes o ar, e o Anaximandro sabe-se lá o que era esse Apeiron que ele propunha. Muito bem, fora de Mileto, fora da turma de Mileto, mas ainda na escola jônica, ainda sobre a possível existência de um único elemento, né, que compunha toda a matéria, você tem o Heráclito. Então o Heráclito, ele propunha que o fogo fosse o elemento fundamental do universo, era a origem de todas as coisas. Então, em suma, você tem já propostas que seria a água, o ar e agora o fogo, além daquela sugestão do Anaximandro. Muito bem. Agora, tirando esses que propuseram o fogo, o ar, a água, agora existe essa vertente em que se acreditava que existiam 4 elementos básicos que compunham toda a matéria, em diferentes proporções, de misturas, que seria então a terra, o ar, o fogo e a água. Aqui você tem uma ilustração, né? Terra, ar, fogo e água, e as diferentes coisas que conhecemos, elas são combinações desses elementos. Um pouquinho de uma coisa, um pouquinho de outra, e assim vai formando tudo que se conhece. Essa ideia é muito creditada a Empédocles, outro filósofo grego, médico, legislador, campeão olímpico, e fez muita coisa, e filósofo, né, claro, e ele propôs que o mundo seria uma mescla dos elementos fundamentais, desses 4. Né? Então, todas as coisas da natureza são combinações dos elementos básicos, em diferentes proporções de mistura. Né? Aqui está algumas figuras, né, do Empédocles. Uma vez me perguntaram, em tom de brincadeira naturalmente, Empédocles, esse nome Empédocles é porque ele sempre está em pé? Bom, eu levei um pouco a sério essa pergunta e pensei um pouco nela, e aí eu vou apresentar para vocês um físico russo extremamente importante, um físico genial que deu muitas contribuições. E é o Lev Davidovich Landau, né? E o Landau era conhecido numa determinada fase da vida, decorrente de dores nas costas, que quando passava longas horas sentado e as costas doíam, ele se deitava e continuava trabalhando. Né? Então ele trabalhava deitado por conta dessas dores. Então, seguindo a mesma lógica da pergunta que me fizeram uma vez, poderia se conjecturar, poderia se propor um novo nome para o Landau, que seria não o Empédocles, mas o Deitadocles. Bom, enfim, chegamos na contribuição que gostaríamos de chegar. Depois de pensar em um único elemento compondo toda a estrutura da matéria, ar, ou a água, ou o fogo, ou o apeiron, seja lá o que for isso. E depois de passar pela contribuição do Empédocles, em que haveriam 4 elementos básicos e tudo que nos rodeia é formado por uma mistura em diferentes proporções desses 4 elementos básicos. E agora chega a contribuição importante do Demócrito, né? Essa figurinha graciosa, né, que era discípulo de Leucipo, né? E o Leucipo é considerado o pai do atomismo. Então, junto com Demócrito, são os nomes, os maiores expoentes, talvez seja seguro dizer isso, né, os maiores expoentes do atomismo. E cabe
a Demócrito a seguinte ideia: todas as coisas são constituídas por uma infinidade de pedrinhas minúsculas, invisíveis, cada uma delas sendo eterna e imutável. Bom, nós sabemos o que está por trás dessa frase. É a ideia do átomo. A palavra átomo justamente significa indivisível, algo que não pode ser dividido, né? Não tem uma subestrutura, não tem uma estrutura, né? É o elemento fundamental, o elemento básico, o elemento que compõe toda a matéria. Essa é a ideia do átomo, de Demócrito. Então, esse conceito que nos é muito importante para discutirmos as partículas elementares. As partículas elementares hoje são os verdadeiros átomos de Demócrito. Não o átomo da química, da tabela periódica, os elementos químicos. Não. Eles receberam o nome de átomo, claro, mas nós sabemos que aqueles átomos da tabela periódica, eles são divisíveis. Então eles não são os átomos de Demócrito, né? Seria o núcleo o átomo de Demócrito? Não. O núcleo também é divisível, né? Então hoje nós sabemos que são as partículas elementares. Até onde podemos sondar na estrutura da matéria, os átomos de Demócrito são hoje as partículas elementares, a saber, os quarks e os leptons. Vamos ver isso em detalhe. Então, tudo isso que acabamos de discutir a respeito das contribuições da antiguidade grega, né, dos filósofos da natureza mais especificamente. Isso é física? Né? Parece que não, acho que não. Né? Não deve ser física, e não é mesmo física. Porém, como já foi dito, nesse período, essas ideias, esses filósofos gregos lançaram ideias, lançaram formas de pensar, inclusive essa da ideia do átomo, da ideia de haver uma estrutura elementar, né, que poderia ter outras possibilidades. Mas então é sugerida essa ideia. E outras inúmeras contribuições, naturalmente. Porém, agora entraremos numa fase que denominamos de ciência propriamente dita, de física, que lança mão desses conceitos lá definidos, lá criados, né? E agora eles são definidos de forma mais rigorosa, com o rigor científico. É o que começaremos a estudar nesse momento. E em algum momento da nossa história, nós chegamos à contribuição do Mendeleev, organizando os elementos químicos naquela época conhecidos. Hoje, aqui uma tabela periódica de 2014, então tem vários elementos mais recentes, naturalmente. Né? Mas o Mendeleev organizou os elementos químicos conhecidos numa certa estrutura, num certo padrão. Muito antes da mecânica quântica. Porém, essa tabela periódica só pôde ser explicada o porquê desse padrão com o desenvolvimento da mecânica quântica. Né? O que está por trás dessa estrutura vem com a mecânica quântica. Muito bem, então nós conhecemos esses vários elementos. E daqui pode-se perguntar, seriam esses os elementos básicos que formam a matéria? São tantos os elementos. Será que não existe uma estrutura, uma subestrutura desses átomos, aqui considerado átomos até então? Né? Será que eles são, posso reformular essa frase dizendo, será que esses são os verdadeiros átomos de Demócrito? Né? Sabemos que não. Sabemos que
até mesmo pela quantidade grande de elementos que nós temos, pode-se supor, pode-se levantar a ideia, a hipótese de que haveria uma nova estrutura por trás desses elementos químicos. E de fato existe, né? Então, já chegamos aos átomos de Demócrito? Esse é o fim da nossa história? Claro que não, não mesmo. Veja, nessa figura, percebe-se que, de 1910, com o modelo de Rutherford para o átomo, né, com essas ideias dessa época para a estrutura atômica, os primeiros modelos atômicos. Thomson, Rutherford, depois Bohr, um tempo depois, onde nós estamos numa escala de 10 a menos 10 do metro. 10 a menos 10 do metro, 1 angstrom. 1 angstrom. E nós estamos indo, então, desses átomos, e na evolução do tempo nós estamos indo para onde? Dos átomos aos átomos. Não, eu não escrevi errado, eu não estou, não é um lapso meu aqui. Né? Eu poderia ter escrito dos átomos aos quarks, mas eu estou colocando dos átomos aos átomos exatamente por quê? Porque esses quarks, que são a estrutura fundamental, né, do átomo, que é composto por um núcleo, além dos elétrons, né, por um núcleo, e esse núcleo é formado por nucleons, que são prótons e nêutrons, e sabemos que esses nucleons são formados por quarks. Né? Então eu poderia dizer dos átomos aos quarks, mas eu estou lançando mão desse conceito do átomo de Demócrito. Né? Então eu estou indo dos átomos aos átomos de Demócrito. Né? Essas são as partículas elementares à medida que avançamos. Você tem a escala de 10 a menos 10, os núcleos 4 ordens de grandeza menores, um nucleon, um próton, um nêutron, 5 ordens de grandeza menor do que um átomo, né? 10 a menos 15 do metro, e já sondamos a estrutura do próton, do nêutron, dos nucleons, né? E sabemos que eles são compostos por outras partículas que são denominadas quarks. E nós conseguimos sondar até a dimensão, a escala de 10 a menos 18 do metro. Não significa que o quark tem essa dimensão, né? Significa que esse é o limite até onde conseguimos investigar. Né? E além, é essa interrogação. Esse apenas ao futuro pertence. Né? A resposta do que tem além. Se tem ou se não tem algo. Né? Então, esses átomos que estou me referindo são as partículas elementares. De certa forma, nós vamos investigar dos átomos, dos elementos químicos, até as partículas elementares. Aqui foi colocado apenas os quarks, mas nessa outra figura eu apresento quem são as partículas elementares tal como as conhecemos hoje. Né? Elas são divididas em duas categorias. Os quarks, né, que você tem 6 tipos, que também usualmente denominamos o termo sabor. Você tem 6 sabores de quarks, up, down, charme, strange, e bottom e top. Né? E você também tem 6 leptons. Os leptons carregados, elétron, muon, tau, e os leptons neutros, que são os neutrinos, associados a cada um dos leptons carregados. E, além dessas partículas, nós temos as partículas intermediadoras das interações que as partículas elementares sofrem. Né? Você tem o fóton, que é o intermediador, que é o bóson, né, intermediador da força eletromagnética, os gluons, que são intermediadores da força forte, da interação forte, e os bósons W, W+, W-, e Z0, né, intermediadores da interação fraca. Muito bem, e cadê o bóson de Higgs? Bom, o bóson de Higgs também tem que ser incluído, então eu peguei uma tabelinha, né, do modelo padrão
das partículas elementares mais atual, que inclui o bóson de Higgs e algumas de suas propriedades. O bóson de Higgs é a partícula que, quando as outras partículas interagem com esse campo de Higgs quantizado na forma do bóson de Higgs, né, quando interage com o bóson de Higgs, elas passam a ter, né, elas têm as massas que elas têm. Né? Então, as massas que elas têm aqui, que estão atribuídas a essas partículas, são devido à interação com o bóson de Higgs, a despeito dos neutrinos. Os neutrinos, primeiro, esses neutrinos eletrônico, muônico e tauônico, eles não têm massa definida. Né? Não são eles que têm massa definida. Sabemos que os neutrinos têm massa. Isso é algo que iremos investigar em detalhe mais adiante. Mas essa massa atribuída aos neutrinos, até onde entendemos hoje, ela não se deve a esse Higgs que atribui massa às demais partículas. Então isso é algo que ainda investigaremos e temos muitas propriedades que vamos pensar sobre as partículas elementares para tentar entender como se chegou a essa compreensão, a isso que chamamos de modelo padrão da física de partículas elementares e quais são ainda os mistérios que ainda são investigados e que precisam ser elucidados. Mas isso, claro, veremos em um próximo ou em próximos capítulos. Muito obrigado e fique atento, fique atenta para os outros vídeos.